Bom dia! Vamos começar o nosso culto. Graça e paz de Jesus. Amém? Antes de nós adorarmos ao Senhor, alguns avisos. Olha só que legal esse aviso aqui, ó. 28 de junho nós teremos o nosso arraiá. Ó, teve até comemoração aqui, ó. Então, a ideia é mais uma iniciativa para a gente conseguir comprar as cadeiras, né, e comprar os aparelhos de ar-condicionado aqui para a nossa igreja. A gente quer se despedir desses bancos confortáveis e também do calor que logo, logo está chegando. Então, dia 28 é o último sábado desse mês de junho. Como você pode participar? A nossa ideia é de que essa festa seja, sim, uma festa para a igreja, para a comunhão, mas que a gente também abra para a vizinhança, certo? De certa maneira, é uma forma também de evangelismo, de influenciar. E então, uma forma para você ajudar, contribuir, é com os alimentos que nós vamos vender nos dias. Então, o que eu posso trazer, como que eu posso ajudar? Se você está em um pequeno grupo, fale com o líder do seu pequeno grupo, que ele vai te direcionar nisso. Se você não está num pequeno grupo, procure a Rio, pode me procurar e pode procurar a Vitória também, ó. Tá sabendo aí, ó. Tá? Então, para você saber, para a gente dividir ali quem vai trazer o quê, para que a gente possa fazer essa festa muito legal no dia. Pode fazer fogueira, Carlão? Pode? O Carlão autorizou fazer fogueira. Então a gente vai fazer fogueira. Pode atravessar na fogueira? Não, melhor não, né? Tá, então tá bom. Então, dia 28, esse é o primeiro aviso. O próximo aviso é que hoje tem cantina, hoje à noite. Renate, hoje à noite tem cantina de esfirra. Da hora, hein? Esfirra de carne, e essa cantina é em prol da EBF, que vai ser dia 26 de julho. 26 de julho. Então, no próximo mês, no final do próximo mês, a gente vai ter a EBF, que é um trabalho maravilhoso também de evangelização do bairro. As crianças são convidadas e todo ano lota. Eu lembro que tem pouco tempo que estou aqui, mas os últimos 2, 3 anos eu vi, e estava lotado, sempre com muita criança do bairro. Então, participe, ajude lá na EBF. Teremos bazar também. Tem um aviso do bazar aí? Está por aí, perdido, em algum lugar. Mas o bazar é semana que vem o bazar, né? Então, você ainda pode trazer itens para que a gente possa vender na semana que vem para o bazar, que também é uma iniciativa para que a gente possa comprar as cadeiras e comprar os aparelhos de ar-condicionado aqui da igreja, que é o próximo passo das nossas melhorias aqui do nosso espaço de culto, né? A igreja, na verdade, assim, nós somos a casa de Deus, certo? Deus habita em nós. Deus não habita em templos. Então, a Igreja Batista Vida Nova não é necessariamente a casa de Deus. É a nossa casa, em certo sentido, né? E nós somos a casa de Deus. Então, vamos deixar a nossa casa de forma mais confortável e com uma estrutura melhor, e você pode se engajar nisso. Tem mais algum aviso? Acho que é isso, né? Quero te convidar a ficar de pé, você que pode. Eu quero ler o Salmo 89 antes de nós cantarmos ao Senhor. Salmo de número 89 diz assim: Cantarei para sempre o teu amor, ó Senhor. Anunciarei a tua fidelidade a todas as gerações, pois sei que o teu amor dura para sempre, e a tua fidelidade permanece firme como os céus. Versículo 5 agora. Ó Senhor, os céus louvam as tuas maravilhas, multidões de anjos te exaltam por tua fidelidade, pois quem no céu se compara ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os seres celestiais? Os mais altos poderes angelicais reverenciam a Deus. Ele é mais temível que todos que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor?
Tu és totalmente fiel. E é esse Deus totalmente fiel que nós vamos adorar nessa manhã. Amém? Deus, nosso Pai bendito, te rendemos graças porque o Senhor é bom e porque o seu amor dura para sempre. Te rendemos graças porque a tua fidelidade permanece de geração em geração. E nessa manhã, Senhor, depois de já termos estudado e aprendido a respeito da tua palavra, nós queremos render graças ao teu nome. Queremos derramar o nosso coração na tua presença, Senhor. Por isso nós te pedimos que o Senhor receba a nossa adoração e que o Senhor visita-nos nessa manhã, Senhor. Vem sobre nós, Espírito Santo. Enche-nos com a tua presença, Senhor. Vem, Senhor, enquanto nós te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos te bendizer essa manhã, Senhor. Recebe nosso louvor, nossa adoração nesse momento.
seja o teu nome, Senhor. O Senhor é digno de todo louvor, toda adoração, ó Deus. Obrigado pelo privilégio que temos de nos reunirmos como teu povo, como tua igreja nessa manhã, ó Deus. Nosso coração se alegra na tua presença nesse momento, ó Deus. Os filhos já
nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque em meio a essa face aqui na terra, ó Pai, não há outro como o Senhor, perfeito, fiel, justo, Senhor. Amém. Obrigado pelo teu colo para cada irmão aqui, Senhor. Nós sentimos o teu cuidado, Senhor, nas nossas vidas. E nós estamos aqui para agradecer, porque não há outro Pai como tu, Senhor. Amém. O Senhor é o nosso Abba Pai. É aquele que nós podemos confiar. É aquele que nós podemos, Senhor Deus, descansar, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de todos que estão aqui. Amém. Obrigado por todos os irmãos que estão na sua casa neste momento, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar abençoando essas vidas. E que nós possamos ter, Senhor, consciência que nada nem ninguém é como tu, Senhor. Amém. Nós sabemos que nossa dependência humana é de ti, ó Pai. E obrigado, porque o Senhor é perfeito conosco. Mesmo nós não merecemos, o Senhor tem nos dado o colo, o Senhor tem nos acolhido e principalmente, obrigado porque o teu amor, Senhor, é genuíno. Obrigado pelo teu amor que é perfeito e nos faz querer, ó Pai, ser como tu, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos cuidado. Obrigado pelo teu carinho, Senhor. Que esses louvores, Senhor, não seja só aqui, mas que possa ser nas nossas vidas, na nossa vida diária, ó Pai. Cuida, Senhor, do Rani que vai pregar agora, Senhor. Use o teu servo para a honra e glória de Jesus. Amém. 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 Não há outro. Não há outro. Amém? Quero, em sequência, a série de mensagens que nós temos pregado sobre sermos uma igreja salutar, uma igreja saudável, mas também uma igreja que promove saúde para os seus membros, falar sobre sermos uma igreja onde a graça de Deus transborda. E eu vou pregar de um jeito um pouquinho diferente do que vocês me acostumaram a me ver pregando, porque esse tipo de pregação é uma das que eu menos faço, que é de ir passeando pela Bíblia, assim, né? Eu normalmente pego um texto e fico nele. E hoje a gente vai dar uma passeada. Lá no seminário, meu professor dizia que essa era uma pregação temática, né? Mas fica tranquilo que eu não vou pegar nenhum texto fora de contexto com um pretexto. A intenção é só reforçar pontos importantes para nós entendermos a importância de que a nossa comunidade continue sendo uma comunidade em que a graça de Deus é a grande marca, é a grande forma como as pessoas do entorno enxergam ou podem nos enxergar, identificando na nossa comunidade, nas pessoas presentes aqui, uma realidade palpável da graça de Deus. Como que se as pessoas pudessem dizer sobre nós, olha, ali existe um povo onde a graça de Deus é manifestada. Então, é sobre uma cultura da graça que é uma cultura de vida. E nesses tempos que nós vivemos, e nós temos falado sobre isso, da realidade de ambientes de controle em muitas igrejas, em ambientes de dominação em muitas igrejas, falarmos sobre a necessidade de que a graça seja um antídoto, um remédio poderoso contra esse tipo de cultura de medo, de dominação, de aprisionamento. Então, por exemplo, no livro Uma Igreja Chamada Tove, os autores falam, né, de que uma igreja que se deforma e desenvolve uma cultura autoritária, que produz medo e exploração, não tem mais como oferecer a graça da vida, mas apenas os ossos da morte. Então, uma igreja onde há dominação, imposição, medo, autoritarismo, ela não está oferecendo a vida de Jesus, ela está oferecendo ossos de morte apenas, porque as pessoas permanecem vítimas de ambientes completamente adoecedores. E isso é tudo que nós não queremos ser como igreja.
Pastores moldados por bondade são despenseiros da graça de Deus, mas não apenas os pastores. Uma membresia moldada pela graça são dispenseiros da graça de Deus. São pessoas que estão distribuindo, entregando, oferecendo, comunicando a graça de Deus ao mundo. Então, nós temos que oferecer a graça porque é ela que dá vida aos outros. Pela graça nós somos salvos, diz o apóstolo Paulo. Então é a graça que nos oferece essa possibilidade de salvação. E, inclusive, uma igreja onde a graça transborda é uma igreja em que se há caminhos para correções. Então, as pessoas elas sabem que estão num espaço seguro em que elas podem aprender e quem está aprendendo comete erros, não é? Só que esses erros não vão ser colocados em questão como se fossem condenatórios a respeito do outro, mas sim instrumentos para um amadurecimento, para uma correção, para uma edificação da igreja. Então, não é porque o irmão erra contra mim que eu já me distancio desse irmão, já me afasto desse irmão e não pratico sobre ele a graça que recebi de Jesus, que é o perdão de Deus. Então, a igreja precisa ser esse lugar, e a graça é esse poder de Deus atuando para restabelecer relações, para estruturar uma comunidade de forma que todos nós possamos viver um ambiente edificador. E aí, por isso, eu quero oferecer para nós nessa manhã 7 motivos, 7 razões, e você não se preocupe, eu vou ser breve. 7 você já assustou, né? Poxa, vai falar 1h30 no mínimo, né? Eu vou ser breve. 7 razões para sermos uma igreja onde a graça transborda. Por que é que nós precisamos ser uma igreja onde a graça transborda? Primeiro motivo é que a graça nos deu vida. Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5. A graça nos deu vida. A graça é a nossa origem. E o texto diz assim: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. O que é que a salvação nos traz? Vida verdadeira, plena, eterna. E como é que nós alcançamos essa salvação? Pela graça. Então é a graça nos deu vida e, portanto, nós devemos comunicar dessa vida para as pessoas, porque é a nossa origem. A igreja ela existe para comunicar que a graça nos alcançou quando nós ainda estávamos mortos em nossos pecados. Entenda bem, nós não começamos pela moral, nós não começamos pelas doutrinas ou pelas obras, nós começamos pela graça. Nós não fomos encontrados bons. Alguém aqui foi encontrado bom? Deus olhou e falou: caramba, olha, encontrei o Guto, olha que cara bom. Não machuca ninguém no futebol. Nós não fomos encontrados bons, nós fomos encontrados mortos. Essa é a realidade. Mas, ao sermos encontrados por esse Deus que decidiu graciosamente nos amar e nos salvar, nós recebemos vida do Senhor. Então, uma igreja que esquece a sua origem na graça de Deus, começa a exigir aquilo que só Deus pode oferecer.
Está cheio de ambiente em que espera que os irmãos e irmãs, que os membros sejam perfeitos. Mas é claro que Deus, o nosso Pai, espera que nós sejamos perfeitos. A diferença é que Ele nos deixa muito claro que a gente não vai conseguir sem o Espírito Santo. E de que a nossa imperfeição, na verdade, é um caminho para a demonstração do poder dele atuante na nossa vida. Então, ambientes em que há controle e dominação, toda vez que você errar, toda vez que você tropeçar, não será o acolhimento da graça que te envolverá, mas sim a acusação, o medo. E não é isso que nós queremos fazer, e não é isso que nós fazemos aqui. Segunda razão pela qual nós devemos ser uma igreja onde a graça transborda. A graça nos educa. A graça nos educa. Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então a graça não é apenas o nosso ponto de partida, ela é o nosso caminho para viver. É a forma como nós aprendemos, por meio de Cristo, a ser gente de verdade. Gente que vive de maneira sensata. Sabe o que é isso? Gente que tem bom senso. Gente que vive de maneira justa, correta, íntegra diante dos homens. E é justa e pratica justiça. Gente que é piedosa, gente que está ocupada em socorrer aqueles que precisam, em ajudar aqueles que precisam, em serem canais da graça de Deus no mundo. Porque é esse o nosso caminho. Então, não é a lei que molda o caráter cristão. Igrejas adoecidas por uma cultura de controle, de dominação, de abuso, elas estão ensinando ou buscando ensinar que é por meio da moralidade, da lei, que o caráter do crente é moldado, mas não é. Se nós não tivermos uma compreensão do quanto Deus nos amou, do amor que Deus tem por nós, e da forma graciosa, da graça superabundante que Ele derramou sobre nós, o nosso caráter não é transformado. Lei por lei nos torna muito mais próximos de pessoas arrogantes, hipócritas, do que pessoas que têm o seu caráter transformado, porque é a graça de Deus que nos educa, que nos treina, que nos ensina a viver a vida do reino de Deus. Então a graça não só perdoa os nossos pecados, ela nos ensina também, isso é muito importante, a nós dizermos não ao domínio do pecado. Por que é que nós lutamos contra os nossos pecados? Porque nós sabemos que nós fomos salvos, não merecendo ser salvo. Que nós fomos perdoados, não merecendo ser perdoados. Que nós fomos amados, não merecendo sermos amados. Isso é o quê? Graça de Deus. A pedagogia da graça, essa forma da graça nos ensinar, é paciente, é transformadora, é constante. Ambientes de dominação e de medo não exercem a graça porque não há paciência, há uma necessidade de performar,
de parecer ser, de aparentar e não de se transformar. Vale mais aquilo que você parece ser do que aquilo que você de fato é em Cristo Jesus, pela graça de Deus. E a graça, ela nos ensina a sermos pacientes, a vivermos de maneira justa e piedosa nesse mundo. Terceira razão pela qual nossa igreja deve continuar sendo uma igreja onde a graça de Deus transborda. A graça nos iguala. A graça nos iguala. Romanos 12, versículo 3, diz o seguinte: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Não há como ter orgulho se você está sendo educado pela graça de Deus. As nossas relações, a nossa estrutura de comunhão, elas são pautadas na humildade daqueles que reconhecem que nada têm, que nada são, que de tudo carecem, que são completos dependentes de Deus, e não de que são seres melhores que os outros. Eu acho maravilhoso esse texto em que Paulo fala, gente, não fica se achando tanto assim não, porque é isso que ele está dizendo aqui, né? Tem um meme na internet, né, que diz assim, que Paulo está escrevendo a carta e mostra para as pessoas próximas dele. Aí os caras falam, Paulo, acho que vai pegar mal se falar desse jeito, dá uma reformulada aí, né? Esse caso aqui dava para aplicar isso, né? O que Paulo está dizendo é que, para de se achar mais santo que os outros. Para de se achar o santarrão, o puro, o justo. Tem espelho em casa, não? É isso que Paulo está dizendo. Você já se olhou no espelho hoje? Aí disseram para Paulo, acho que é melhor não escrever desse jeito. Aí ele escreveu assim, ó. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ele falou, então tá bom, vou escrever de um jeito que vocês vão ficar mais contentes. Mas é isso que ele está querendo dizer. Desce desse pedestal. Desce desse trono que você imaginou que é seu. Todos recebemos a salvação por graça e por isso ninguém pode se colocar acima do outro. Igrejas que exercem esse ambiente de dominação, as pessoas elas se relacionam por meio de hierarquia. Então, o pastor é o que manda e desmanda, o líder do pequeno grupo é o que determina o que você vai fazer ou não vai. Os líderes de ministério que decidem o que vão fazer na vida dos outros. Hierarquia, você tem que me obedecer, você tem que me respeitar, você tem que ouvir o que eu estou te dizendo. E, aliás, se você não ouvir o que eu estou te dizendo, Deus vai pesar a mão sobre você. Certamente você já conheceu alguém que ouviu isso em algum lugar. Talvez você tenha escutado isso em algum lugar. Louvamos a Deus que eu tenho certeza que não foi aqui. Mas é preciso entendermos que a relação da graça não é por hierarquia. É por serviço, gente. É por compromisso. É por discernimento de que fazemos parte, todos nós, de um mesmo corpo. Nós não recebemos dons diferentes para competir. Sabia disso? O meu dom não é para competir com o dom do Paulo.
O dom do Paulo não é para competir com o dom da Ruth. Os nossos dons são para serviço e edificação mútua. Todos são abençoados com os dons que temos. Nós não competimos. Nós não julgamos que um dom é mais importante, mas não, nós servimos em amor, em generosidade, gratuitamente com aquilo que Deus nos deu. Porque a graça nos alcançou. Amém? Tudo bem até aqui? O quarto motivo, a quarta razão pela qual nós devemos continuar transbordando graça é que a graça nos liga em comunhão. A graça nos liga em comunhão. Colossenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Olha isso, hein? Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. 2 Coríntios 8, versículos 1 e 2, diz assim: Agora, irmãos, queremos que vocês tomem o conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Há duas coisas fundamentais que a comunhão produz: perdão e generosidade. Perdão e generosidade. A prática da graça, ela se revela no perdão, ela se revela na generosidade, ela se revela no cuidado mútuo, na forma como nós nos dedicamos em nos preocuparmos, em nos edificarmos, em nos ajudarmos mutuamente, em nos perdoarmos mutuamente. A comunhão, gente, ela nunca vai ser uniforme. Vocês sabem disso. Vai ter gente de todo tipo. Vai ter gente que pensa um monte de coisa diferente daquilo que você pensa. Vai ter gente que prefere muitas outras coisas diferentes das coisas que você prefere. Mas a união pela graça, ela suporta essas coisas. E ela ama, ela permanece amando, perdoando, sendo generoso. Sobre perdão, um parêntese. C.S. Lewis, ele disse o seguinte: o perdão é uma linda ideia até que você tenha que perdoar. Ele diz o seguinte: todo mundo acha o perdão uma linda ideia até que você precise perdoar. Pensa nisso. Porque igrejas onde a graça transborda, as pessoas se perdoam. Comunhão é persistir amorosamente em cuidado também com aqueles que são diferentes de nós, gente. A comunhão da graça é o contrário da performance. Nela nós somos aceitos e aceitamos uns aos outros, independente do nosso desempenho. Bem diferente do que se vê por aí. O desempenho, ele é cultuado, não é mesmo? O desempenho é desejado, a alta performance. Não, a gente quer um ambiente de leveza, de cuidado mútuo, de compreensão de que o amor é a nossa régua. Como é que eu posso resolver esse conflito? Como é que eu posso falar isso com o meu irmão, com a minha irmã, de forma amorosa? É essa a nossa pergunta, sempre. Para que a graça de Deus transborde. Igrejas que não praticam a graça, elas quebram comunhão com o Espírito Santo de Deus.
Nós precisamos mantermos em comunhão com o Espírito Santo, intimamente, ligados à consciência de que fomos salvos pela graça. Quinta razão, estou acabando, hein? Eram só 7. Viu, Guto? Estou rápido. Falei 7, o Guto já ficou assim, se coçando no banco aqui. Ficou preocupado com o almoço. A graça nos liberta do medo e da dominação. Olha que boa notícia. E por isso a graça deve ser a nossa cultura, não é mesmo? João, capítulo 1, versos 16 e 17. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Todos recebemos graça sobre graça. Então, onde há graça, o medo perde espaço, o controle é desarmado, o autoritarismo é percebido e repelido, combatido. Jesus veio cheio de graça e verdade, e quem segue Jesus não pode criar ambientes adoecedores, opressores, tóxicos, porque a graça expulsa o medo e devolve esse fôlego de vida. O verdadeiro amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Logo, portanto, se temos medo, não estamos aperfeiçoados no amor e o nosso ambiente não é um ambiente de graça. O Evangelho não é uma algema. Tem um monte de gente aí achando que o Evangelho é uma prisão. É uma algema. Quando, na verdade, o Evangelho é sopro de vida, é sopro de liberdade, é uma experiência de viver a vida do Cristo de forma redentora, transformadora, libertadora. Somos livres, porque a liberdade em Cristo por meio da graça de Deus é a nossa cultura. É como queremos ser e fazer igreja. É como ansiamos comunicar as boas novas do reino aos todos os povos. Esses dias um pastor me mandou um vídeo, essa semana, um pastor lá da PIB, de uma pessoa muito brava num vagão de trem, de metrô, sei lá, Rio de Janeiro, São Paulo, não sei, porque entrou uma pessoa lá e começou a pregar. E aí, com muita raiva e alguns palavrões, essa pessoa que se revoltou disse o seguinte: você não disse uma palavra de amor. Você está o tempo todo aqui falando de inferno, de condenação, de morte. Na sua Bíblia não fala que Jesus ama as pessoas, que Ele deu a vida pelas pessoas e que Ele fez isso gratuitamente por nós? Claro que eu estou parafraseando o que ele disse, né? Porque não posso reproduzir o que ele disse aqui. Porque o Evangelho, gente, não é esse lugar de medo. Não é uma mensagem que deve nos causar medo, mas deve nos causar um sentimento de fui encontrado. Fui perdoado. Minha dívida foi paga. Não é uma algema, é um sopro de vida, de liberdade. A sexta razão pela qual nós devemos ser uma igreja que transborda da graça de Deus, e essa também é muito maravilhosa, é que a graça nos faz família. É nosso vínculo. Nós somos povo de Deus, família de Deus. Deus está resgatando pessoas, adotando novos filhos, para que mais filhos se pareçam com o seu filho Jesus. Família. Atos capítulo 4, versículo 32 ao 35. Da multidão dos que creram,
Uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. A graça não nos une apenas como membros de uma instituição. Então agora eu sou membro da Igreja Batista Vida Nova, CPF. A graça me une a uma família do reino. Eu fui enxertado na videira. Tenho família, tenho irmãos, tenho irmãs. Tenho gente que ora por mim, pessoas pelas quais eu oro. Pessoas a quem eu posso recorrer no momento de dificuldade, pessoas que podem recorrer a mim em momento de dificuldade, é família. E isso precisa ficar muito claro, gente. Onde a graça reina, ninguém passa necessidade. Quer um sinal claro de um fracasso de uma igreja? É ter gente com fome nela. Pode fechar. Acabou. Se tiver gente com fome, dentro dessa família, é um sinal de que a graça de Deus não é uma marca, uma característica. Porque a gente vive em comunidade, ou pelo menos devemos viver em comunidade. A graça compartilhada, ela cria vínculos, afetos, que superam muitas vezes o parentesco sanguíneo. O texto bíblico vai dizer que há amigos que são mais chegados que irmãos, não é? Agora, lembra aí desses amigos que são mais chegados que irmãos para você. Onde você os encontrou? Os meus foram na igreja. Quando eu encontrei uma nova família, que supria as ausências, as deficiências da minha família. A generosidade, ela não é um mandamento forçado. Ninguém é generoso por obrigação, gente. Até porque se for por obrigação não está sendo generoso, né? É um jeito de viver. É fruto da graça, da obra da graça. Da transformação que a graça promove na gente. Não é por obrigação. Ninguém tem que nada, né? Tem que, não. Você entendeu que foi transformado, que você foi agraciado com a generosidade do reino de Deus através da vida das pessoas? Vai e faça o mesmo. Por fim, claro que aqui eu estou dando sugestões, muito humildemente, sugestões. Há muitos outros motivos pelos quais a nossa igreja deve continuar sendo uma igreja em que a graça de Deus é a sua marca. E que deve vigiar para que a graça de Deus não deixe de ser a sua marca. Então, estou propondo 7 aqui, uma leitura passeando pelo Novo Testamento. Mas a verdade é que há muitos outros motivos pelos quais nós devemos comunicar a graça de Deus. Então, para encerrar, a graça é o poder invertido do reino. A graça é o poder invertido do reino. E isso, gente, é a nossa identidade. É quem nós somos. Filipenses 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. A lógica do reino de Deus é absolutamente outra da lógica do mundo. É diferente, é outra coisa.
No reino de Deus, vence quem está servindo, lidera quem está amando, reina quem está morrendo para si mesmo. A graça, ela não é um sinal da fraqueza, mas é o maior poder já revelado. E qual é esse poder? O poder de transformar vidas por meio do amor. Qual é o poder de todo crente? Por meio de Cristo, por intermédio da graça. Transformar vidas pelo amor. Ser igreja é inverter o poder e deixar a graça reinar. Nós não estamos preocupados em definirmos hierarquias. Quem manda mais, quem manda menos. Nós estamos ocupados e engajados em amarmos mais todas as pessoas, especialmente aquelas que não são como nós. Então, para concluir, e lembrando, recapitulando, a graça nos deu vida, e essa é a nossa origem. A graça nos educa, e esse é o nosso caminho. A graça nos iguala, e essa é a nossa estrutura como igreja. A graça nos liga em comunhão, e a comunhão é a nossa prática. Por isso a importância dos pequenos grupos, e por isso a gente tem enfatizado isso. A graça nos liberta do medo e da dominação, e essa é a nossa cultura. A graça nos faz família, e esse é o nosso vínculo. A graça é o poder invertido do reino, e essa é a nossa identidade. Então a graça para nós é um fundamento, é um caminho, é a forma como nós fazemos missão. A igreja onde a graça transborda é uma igreja viva, saudável, libertadora, porque ela, entre outras coisas, ela não depende da performance dos seus membros, tampouco exige isso, mas vive da fidelidade do seu Senhor. Nós não estamos ocupados com performance. Nós estamos preocupados em reconhecer que o Senhor é fiel e de vivemos em gratidão a essa fidelidade, buscando sermos fiéis a Ele também. Não pressiona com medo, mas encoraja com confiança. Não oprime com estruturas, mas sustenta com vínculos e afetos sinceros. Porque nós entendemos que atos persistentes de graça criam essa cultura Tove. E Tove, gente, é bondade. Tá? Criam uma cultura de bondade, repleta da graça de Deus. Afinal de contas, não é isso que o mundo precisa? Graça de Deus, amor de Deus. É isso que Cristo nos chama a ser, dispenseiros da graça de Deus. Qual é a nossa vocação? Sermos dispenseiros da graça de Deus. Que seja assim, meus amados irmãos e irmãs. Que nós, como eu tenho dito, e o Cacau também, sejamos uma igreja que permanece saudável, vigilante, que comunica da graça de Deus, que transborda da graça de Deus como uma expressão viva, como uma expressão histórica, como uma expressão geográfica. Afinal de contas, nós estamos inseridos em uma comunidade de que o reino de Deus chegou. Que sejamos essa expressão. O reino de Deus chegou. Que ao olharem para nós percebam, o reino de Deus chegou. Porque há uma marca de graça transbordante. Sim, é verdade. Todos pecaram. É verdade. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então não há comparação do alcance da graça com relação ao poder
de culpa do pecado, porque a graça é maior, sempre. Amém? Vamos orar? Se você for esquecer tudo que eu disse aqui, porque foram 7 razões, lembra de uma coisa só. Você é um dispenseiro da graça de Deus. É muita coisa, pastor, para guardar, tudo bem. Guarda uma só. Eu sou um dispenseiro da graça de Deus. Deus, nosso Pai de amor e graça e de bondade, te louvamos, te adoramos e te agradecemos, porque o Senhor nos encontrou mortos e derramou de graça sobre nós. O Senhor nos encontrou perdidos e derramou de amor sobre nós. Te adoramos, Senhor. Deus, que tenhamos todos nós consciência dessa missão, desse compromisso de sermos dispenseiros da Tua graça no mundo, Senhor. Sinais do Teu reino, onde nós estivermos. E há uma marca que o Senhor disse que seria a nossa marca, ou pelo menos a marca pela qual as pessoas olhariam para nós e nos identificariam como pessoas que estão seguindo o Senhor. O amor, essa era a marca. Que ao sermos dispenseiros da graça de Deus, façamos isso com a consciência e com a certeza de que quando o Senhor nos encontrou, o Senhor nos amou. E amou tanto, tanto, que entregou o seu Filho em nosso lugar. Que amor é esse, Senhor? Que amor é esse? Nos resta agradecer ao Senhor e dedicar toda a nossa vida em missão, como aqueles que anunciam que a graça de Deus está disponível a todos. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Com Teu Espírito Santo, nos ajuda. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus e para o nosso bem. Amém. Amém. Deus te abençoe. Bom domingo.